Mateus 5, verso 3. A Santa Palavra do Senhor diz o seguinte: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Até aqui, curva a sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nosso Pai, tem misericórdia de nós. Que o Teu Santo Espírito nos auxilie, que envolvidos pela Tua graça possamos aprender um pouco mais de Ti, que possamos confirmar a nossa pobreza de espírito diante de Ti, ou então que Teu Santo Espírito nos convença da necessidade de arrependimento, para que nós possamos clamar, para que Tu nos faça pobre de espírito, para que Tu nos dê o reino. Nos auxilia a glorificar o Teu santo nome, Senhor. Guia os nossos passos, guia as minhas palavras, guia o nosso entendimento. Nós nos prostramos diante de Ti, sem nada para oferecer, dependentes de Ti em tudo. E pedimos que Tu glorifique o nome do Teu Filho em nosso meio. Amém. Senhores, nas últimas 3 semanas, nós nos debruçamos sobre o Sermão do Monte, e na semana passada, a respeito de um panorama ainda sobre as bem-aventuranças, com alguns estudos introdutórios, alguns panoramas, para nós observarmos um pouco do todo, para aí, a partir de hoje, nós começarmos a olhar passo a passo, ponto a ponto, saindo então do geral para o específico, tendo uma leve compreensão de todo o sermão do Senhor, para aí então ver cada proposição, o que ela nos tem a falar. Nesses estudos nós estabelecemos alguns paradigmas que vão nos nortear ao longo das demais exposições. Nós vimos que as bem-aventuranças são uma descrição do caráter do regenerado, do crente. São um grupo de características, uma série de características que nós devemos buscar ter, mas algo que o crente regenerado que descreve o crente. E que esse caráter faz com que o crente então seja testemunha do nosso Senhor, que seja então sal e seja luz. E que esse testemunho do bem-aventurado, ele se expressa no comportamento ético, segundo o reino, segundo o novo homem, salvo agora, bem-aventurado, que possui a ética do reino, conforme o sermão do reino. Como temos nos movido com toda a prudência, para que possamos agora, diante de cada específico, sempre ter em mente esse geral, para a gente não, então, se perder pelo caminho. Hoje nós vamos ver o que Jesus quis dizer com bem-aventurados os pobres de espírito. Vamos ver também qual doutrina nós podemos aprender a respeito do ensino de Cristo Jesus. E por fim, como que nós devemos aplicar em nossas vidas esse ensino. Então, em primeiro lugar, o que Jesus quis dizer com pobres de espírito serem bem-aventurados? Veja, Jesus diz que deles é o reino dos céus. Portanto, nós não podemos desprezar a sua instrução. Jesus está falando de algo muito sério aqui. Jesus está falando de algumas pessoas, de um tipo de pessoa, de um grupo de pessoas que possuem o reino dos céus. Que o reino dos céus é deles. De tal maneira, então, que nós não podemos desprezar de maneira nenhuma o que ele quer falar aqui. Eu já adiantei que todas as promessas pertencem a todo bem-aventurado. As bem-aventuranças, todas elas definem o crente. E todas as promessas das bem-aventuranças, todas as bênçãos
das bem-aventuranças pertencem, todas elas, ao crente. E que o tempo futuro, como a gente vai ver a partir da semana que vem, serão consolados, né? Herdarão a terra. Esse tempo futuro não significa apenas o futuro como algo que vai acontecer em um determinado tempo, mas um futuro que significa algo que é certo, algo que iniciou e vai se completar. Contudo, quando Jesus fala aqui do reino dos céus, e ele fala tanto no verso 3 quanto no verso 10, ele não usa esse futuro de certeza, né? Um tempo grego é diferenciado do nosso, mas ele não usa esse tempo futuro, ele usa o presente. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados quando perseguirem por causa da justiça, porque destes é o reino dos céus. Ele está usando então o tempo presente. E isso forma uma moldura das bem-aventuranças e dizem para nós qual é o tempo o tema dessas bem-aventuranças. E o tema é o reino. É o cidadão do reino, a ética do reino. Algo que é dito para aqueles que estão no reino, ou para aqueles que não estão no reino, para que sejam constrangidos ao reino. Se no futuro nós encontramos certeza de cumprimento, senhores, no presente o nosso Senhor nos dá um consolo, lembrando então que nós somos peregrinos. O reino é nosso. Nós rumamos, né, num linguajar bem chavão assim, a Jerusalém celestial. Nós vamos aprender nas bem-aventuranças que o reino dos céus fala muito mais do que viver sobre as nuvens. Porque os mansos e humildes herdarão a terra. E é na terra que nós veremos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Mas nós somos peregrinos. A nossa vida é efêmera, é como fumaça, é como folhagem. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Mas estamos no mundo e no mundo somos guardados. E uma das formas de sermos guardados é pela promessa, pela bênção de Deus, de que nós não somos dali, não pertencemos aqui, pertencemos a um outro reino, aonde há um rei que tem poder para nos guardar. Deles é. Deles é quer dizer pertence a eles. Pertence a eles. Não vai pertencer, pertence a eles. Ou seja, o bem-aventurado ele tem parte no domínio, no reino salvífico de Deus. Esse reino salvífico foi iniciado no seu primeiro advento, na sua primeira vinda. E será então plenamente consumado na sua segunda vinda, a qual nós devemos aguardar com ansiedade. Bem-aventurado, o termo nós já estudamos, né? E vimos que feliz não dá a exata compreensão, teria que ser um superlativo de feliz. Alguém então bendito, alguém abençoado, alguém agraciado. Alguém abençoado ao ponto de ser elogiado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Isso não é pouca coisa. Ao ponto de serem invejados. É como se Jesus dissesse assim aos demais: tenham inveja dos pobres de espírito. É como se Jesus olhasse para o mundo, para os soberbos, para os homens cheios de si, e dissesse o seguinte: tenham inveja dos pobres de espírito. Sim, eu sei, a inveja é pecado. Mas é um pecado que descreve uma pessoa que quer ter aquilo que a outra possui. Não é esse o conceito de inveja? Né? Se você não for pelo caminho do orgulho, que você acha que o mundo tem que circular conforme a sua vontade, mas você deseja ter aquilo que o outro tem. E quando Cristo diz para aquelas pessoas, e diz para os crentes, para os regenerados: bem-aventurados os pobres de espírito, é como se ele dissesse para aqueles que estão no mundo: tenham inveja
Desejem ser pobres de espírito, porque estes pobres de espírito desprezados pelo mundo, deles é o reino dos céus. Eles são abençoados com o reino. Se essa é a bênção anunciada, o reino, quem é o pobre de espírito? Quem é aquele que recebe esse reino? O termo pobre é muito interessante, porque aqui no vale, não só em Blumenau, mas no Vale do Itajaí, o pessoal fala grego koiné e nem sabe. Aqui é normal você ver quando uma pessoa, por exemplo, é ruim no futebol, ou é ruim na direção, ou é ruim em alguma coisa, alguém diz assim, é um pitoco. Né? Você já ouviu isso? Né? Que aquele cara é pitoco. E aí quando eu comecei a ouvir isso, eu falei, o que os caras estão falando? É alta cultura, gente. É alta cultura. Eles nem sabem que estão falando grego koiné. Né? Pitocos é o termo grego que é traduzido por pobre. Ele ocorre 34 vezes no Novo Testamento e abrange então toda espécie de carência. E eu acho que o pitoco agora vai ser renovado aqui na igreja gíria. Vamos voltar a falar pitocos. Aqui, ele não designa, veja bem, esse pobre designado pelo termo pitoco, ele não significa alguém que se esforça de sol a sol, com o suor do seu rosto para trabalhar, pagar os seus boletinhos, botar uma comida na mesa com simplicidade e aí ficar regulando porque, né, o mês é maior do que o salário. E aí ele tem dificuldade, ele queria comprar algumas coisas e não pode. Não é esse tipo de pessoa que está sendo descrita. Mas o que é descrito pelo termo pitocos é o pobre mendicante. Aquele que precisa de auxílio alheio para viver. O mendigo. Esse termo é utilizado para descrever Lázaro no Evangelho segundo Lucas. O mendigo Lázaro. Ele é o pitocos. O termo deriva de abaixar-se e denota dependência. Então, esse pobre de espírito denota carência espiritual completa. Isso diz respeito à postura diante de Deus em relação a Ele. É estar de mãos vazias, dependendo totalmente do seu auxílio, dependendo totalmente da sua ajuda, dependendo totalmente da sua misericórdia. É alguém que precisa da misericórdia de Deus para viver, assim como o mendigo precisa de uma esmola para sobreviver. Portanto, a expressão fala de alguém que precisa de auxílio total, e que está em um estado de consciência, que sabe depender apenas da misericórdia de outro. Esse outro é o nosso Deus. E que sabe que tanto a entrada no reino, como a permanência no reino, não pode ser conquistado sob nenhum aspecto de esforço humano, sob nenhuma troca, sob nenhuma condição, porque ele não tem como atingir essas condições. Ele é um miserável. Se olharmos para o Antigo Testamento, nós veremos o desenvolvimento do significado dessa pobreza. De apenas necessitados materiais, passou para a necessidade espiritual, uma humildade e dependência de Deus. No Salmo 34, o salmista se chama de pobre e é traduzido como aflito. Aflito. Ele diz exatamente o seguinte: para socorrer o aflito. Um aflito é aquele que está sofrendo, é aquele que não tem capacidade de se salvar sozinho, aquele que tem consciência que não tem capacidade de se salvar sozinho e que busca Deus, e que busca em Deus a sua salvação, e que sabe não merecer essa salvação que Deus lhe destinará. Ele é pobre. Ele não tem nada a falar. Ele não tem nada a dizer. Ele não tem nada a expressar, senão a sua dependência, senão a sua mão estendida, necessitada de misericórdia. Pobreza de espírito é algo que o mundo e a igreja atual, infelizmente,
odeiam. O mundo odeia a pobreza de espírito. Não é valorizado. E a igreja contemporânea, ou aquilo que se chama de igreja em nossos dias, também não valoriza. Também é algo feio. Quando você fala algumas dessas coisas, as pessoas torcem o nariz. Em muitos púlpitos que eu conheço, eu jamais poderia falar algo sobre esse tema, ou da forma como nós estamos fazendo esta manhã. Eles riem, eles gracejam. Existem aquelas igrejas que o pessoal fica se achando miserável. Mas nós somos o ouro de Ofir, a menina dos olhos de Deus, cabeça e não cauda. E aí o nosso Senhor Jesus Cristo diz o seguinte: bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados aquele que eu digo que é bem-aventurado, não o que a igreja acha que é bem-aventurado. Observe os sermões das igrejas, observem as palestras nas empresas, observem os livros. Quando você vai a uma livraria, seja livros cristãos, sejam livros de autoajuda, sejam livros motivacionais, empresariais, de marketing ou qualquer coisa assim, o que eles trazem, o que eles dizem, qual é a mensagem que eles têm? Seja um vencedor. Seja um vencedor. Pobre de espírito? Não, de maneira alguma. Seja um vencedor. Para você vencer, você tem que acreditar em si mesmo. Olhe para dentro de si e busque o melhor. Supere os seus limites. Faça isso, faça aquilo, mude a sua perspectiva. Olhe diante do espelho. Se considere um vencedor, aí você vai ser. Humildade é vitória do eu, segundo o mundo. Uma pessoa humilde é aquela que, não, eu fiz, eu faço. Eu sou humilde. Eu comecei de baixo. Eu lutei e conquistei. Tudo virou autoajuda. Mas o bem-aventurado, ele não busca autoajuda. Ele busca sim ajuda do alto. Agostinho diz o seguinte: a presunção de espírito envolve audácia e soberba, e aos soberbos disse vulgarmente que são espíritos fortes. O soberbo, o orgulhoso, é aquele espírito forte. Mas os soberbos o Senhor resiste. Hoje usa-se eufemismos para isso. Tal pessoa tem muita personalidade. Já viram isso? Ele tem uma personalidade muito forte. Na realidade ele é teimoso, né? Na realidade ele é chato. Ou então ele é perseverante, que é de novo às vezes uma teimosia. Ele é genioso, com criança geralmente. A criança é geniosa, né? O meu filho tem muita personalidade, por isso ele desobedece. É difícil. Só não se usa o seguinte: ele tem um espírito humilde. Isso não se usa. E como que você se define? Como que você se enxerga? Você se vê autossuficiente ou pobre de espírito? Você busca ser um vencedor? Ou você só tem as suas mãos estendidas para o alto, clamando por misericórdia, sabendo que você não tem nada para dar? Em segundo lugar, qual doutrina Jesus ensinou? E para isso nós precisamos ver primeiro o que ele não ensinou. Em Lucas, o termo pobre, ele não é qualificado como sendo pobre de espírito. Isso faz com que muitos defendam a ideia que basta ser pobre para ser bem-aventurado. Muitos dizem que Mateus espiritualizou a verdadeira mensagem de Jesus, que era bem-aventurados os pobres. E aí ele deu uma espiritualizada e disse que era de espírito. Mas não, o bem-aventurado mesmo é o pobre.
Bastou ser pobre. Assim, a humildade e simplicidade seria então pobreza material. Até houve, na história da igreja, tem uma história muito pitoresca do imperador Juliano, o apóstata, perseguidor da igreja. Ele, certa vez, gracejou o seguinte: eu vou confiscar as propriedades dos cristãos para que eles se tornem pobres. E então, se tornando pobres, que eles todos possam herdar o reino de Deus. Estou ajudando os cristãos. Por quê? Porque nasceu de um conceito errado, que bastava a pobreza. Contudo, ser pobre de espírito não é passar necessidades materiais, mas é ser pobre de arrogância, ser pobre de orgulho, ser pobre de presunção, ser pobre do eu, saber que o seu eu não é nada, saber que somos pó, uma vez que encontramos bastante orgulho, mesmo entre os menos favorecidos. Nós fomos ensinados na dita pedagogia do oprimido, onde a luta de classes se faz uma constante e onde termos totalmente ultrapassados, como proletário e burguês, estejam vivos ainda entre nós. E aí o burguês virou pobre, o proletário virou pobre, o humilde, aquele que não é favelado, mas mora em comunidade, porque favelado denigre, e o burguês é o playboy. E a gente cresce com isso, a gente cresce aprendendo isso. E a gente cresce que o burguês, o playboy, a gente cresce achando que ele de fato é arrogância em pessoa. E é verdade que nós encontramos muitos destes. Mas não é uma verdade universal. E o contraponto dessa verdade universal, que na realidade é uma farsa, é uma mentira, é que todo pobre é humilde. Basta ser pobre, basta ser favelado. Viver numa comunidade. Basta estudar numa escola pública, que você automaticamente é uma pessoa humilde. As pessoas até dizem, eu sou humilde. O primeiro passo para você definir uma pessoa que não é humilde é quando ela diz, eu sou humilde. Toda frase eu sou humilde tem um rio de baba, de orgulho, vertendo pelos dois cantos da boca. Eu sou a pessoa mais humilde que eu conheço. Mas aí parece que naturalmente o pobre é humilde. E não é. A gente sabe que não é. Eu pelo menos sou pobre. Fui pobre a minha vida inteira. E não posso dizer agora, contrariando o que eu mesmo disse, que agora eu sou humilde. Mas eu já fui muito mais orgulhoso do que eu sou hoje. Quem já fez algum trabalho de assistência social já encontrou a soberba morando na rua, a soberba com fome. A soberba e o orgulho, senhores, não está diretamente relacionado ao poder financeiro. Não está. É um caráter do eu caído. Então nós encontramos, infelizmente, muito orgulho entre os menos favorecidos. Existem muitos que sofrem de pobreza sem serem humilhados por ela, nos diz Calvino. E ele continua dizendo, ao invés disso, eles resistem a Deus o mais que podem, no seu orgulho. E o principal fator do orgulho não é só o orgulho de achar que merecia alguma coisa ou algo nesse sentido, mas é a resistência a Deus. A cosmovisão de Calvino era sempre centrada na soberania de Deus. Então não bastava o cara ser o mais humilde dos humildes. Se ele não se dobrasse diante do Evangelho, é soberbo. E essa cosmovisão que nós devemos ter. Não interessa se a pessoa é simples ou não. Nós já falamos, essas características não são características naturais. Existem pessoas que são simples, ricas, mais simples. Existem pessoas que são pobres, mais simples. Mas é uma característica natural delas. E não é essa bem-aventurança que está se falando.
Essa bem-aventurança é uma bem-aventurança diante de Deus, é uma humildade, uma simplicidade, um saber que nada sou diante daquele que tudo é. Qualquer outra coisa não é isso. A Escritura, senhores, não ensina que há mérito na pobreza. E aí o evangelho social, né? Se vocês já entraram em contato com livros e artigos nesse sentido, ser pobre é ser chique, é glamour, né? A Escritura não ensina que há mérito na pobreza, nem que a pobreza aproxima do reino. Senhores, tanto um rico quanto um pobre estão na mesma distância do reino de Deus, uma distância intransponível, onde é um abismo do pecado. E onde a única religação, religião, ponte, caminho, novo e vivo caminho, paz, o único é Cristo Jesus. É o único que traz reconciliação entre Deus e o homem. Não pobreza, não riqueza. Não há nenhum mérito ou garantia de espiritualidade na pobreza. Também não há pecado na riqueza, desde que maneira lícita e humilde. Existem ricos que são tranquilos, existem ricos que roubaram, mas existem ricos que trabalharam ou que herdaram. Quando você começa a ouvir alguns tipos de música, quando você começa a ouvir alguns tipos de político, quando você começa a ler alguns tipos de escritos, principalmente de cristãos ou pseudo-cristãos, dessas idiotices como missão integral, libertação, você se sente assim meio que num limbo, quase indo para o inferno, porque você é classe média. Porque o rico está no inferno. O rico está no inferno. E se você repetiu a sobremesa ontem, você está com um pezinho no inferno. Você comprou uma TV nova? Porque bom é ser pobre, é algo a ser buscado. Senhores, não é assim, não é dessa forma que funciona. Não há pecado na riqueza. Não é o dinheiro, mas é o amor ao dinheiro que é pecado. O dinheiro em si não é mal, o amor ao dinheiro é que é mal. E, senhores, o amor ao dinheiro, ele atinge tanto o rico quanto o pobre. E digo mais, atinge mais o pobre, que fica ansiando pelo dinheiro, que faz do seu Deus o dinheiro, que diz que se tivesse dinheiro seria feliz, se tivesse dinheiro faria aquilo, faria aquele outro. Está tudo condicionado ao dinheiro. E aí é a desculpa dele. Eu sou assim porque eu não tenho dinheiro, eu faço isso porque eu não tenho dinheiro. Aí usa, porque eu sou humilde. E aí esse humilde, como eu falei, é o orgulho de sinal invertido. Há muitos pobres financeiros que são orgulhosos, como a descrição da igreja de Laodiceia em Apocalipse 3. O que Jesus diz para a igreja? Dizes, rico sou, de nada tenho falta. E o que ele complementa? E não sabes que és um desgraçado, miserável e pobre e cego e nu. Quantos pobres orgulhosos que não enxergam a sua miséria espiritual. Na Idade Média surgiu um certo misticismo com a pobreza material, como algo a ser buscado, né? Um sinônimo de espiritualidade. A igreja passou a fazer voto de pobreza, os sacerdotes faziam voto de pobreza. Pessoas que tinham acesso, porque era uma coisa que demandava um certo dinheiro, mas que tinham acesso a buscar um estudo ou uma espiritualidade no monastério, abriam mão do dinheiro. Era um glamour, né? Agora, uma coisa a gente tem que aprender. Só busca ser pobre o rico. É só o rico que fica com glamour de ser pobre. Porque o pobre mesmo, o que ele quer é ganhar um pouquinho melhor, comprar a casinha dele, comprar os eletrodomésticos dele, comprar o carrinho dele, comprar uma roupinha melhor. É isso, comer algo um pouquinho melhor.
O rico é que glamoriza. Quando você vê esses discursos aí da esquerda, da extrema esquerda, falando a respeito da simplicidade de coisas, você vê só filhinho de papai. Os líderes dos PTs, PCdoBs, eles não moram na comunidade. Eles só glamorizam a comunidade. É socialismo para os outros, capitalismo frenético para a gente. Né? É só ver que essas pessoas não foram fazer trabalho assistencial agora com a derrota. Vamos nos reformular e vou ter um tempo de fazer um trabalho social na Venezuela e em Cuba. Não. Vou sofrer em Nova York. Né? É o rico que busca ser pobre. O pobre não busca ser rico. No século XIX, senhores, surgiu um outro erro que é então o evangelho social. A alegação é que Mateus, como eu já disse, espiritualizou a promessa material de Lucas. Senhores, devemos entender o seguinte: Deus pode usar a pobreza material como instrumento de bênção espiritual. E aí eu posso falar por mim mesmo. Alguns dos momentos de maior fervor espiritual na minha vida foi quando secou a torneira. Alguns dos momentos que eu mais busquei a Deus e que a minha fé mais cresceu foi nos momentos de falta e não de fartura. Infelizmente nós somos assim e Deus sabe como cuidar dos seus filhos. Da mesma forma, a riqueza muitas vezes pode ser impedimento à espiritualidade. E de muitas formas, se nós entendermos a eleição, Deus pode inclusive tornar alguém próspero para ressaltar a reprovação dessa pessoa. O que é certo é que Jesus não fala sobre redenção material. Esse é o ponto. A missão integral, por exemplo, vem falar de um evangelho completo, integral, aonde a redenção tem que ser não somente da alma, mas da comunidade, do povo, dos rios, do verde, dos animais. Fica tranquilo, filho. Fica tranquilo, que a redenção de Cristo Jesus na cruz do Calvário é cósmica. Fica tranquilo que a natureza mesmo anseia pela revelação dos filhos. Mas a nossa função primordial, não estou dizendo que você não possa fazer ou que não deva fazer nada no quesito social, mas a nossa primeira função é crer e nos arrepender, depois proclamar o que foi feito, depois viver desta forma. E quando você vive dessa forma, naturalmente você estende a mão. Agora, buscar como igreja, sair para fazer redenção de rios, está um pouco fora do contexto, me desculpa. Está um pouco fora do contexto. Portanto, erram tanto os que glamorizam a pobreza, quanto aqueles que diminuem o evangelho como uma simples ação social para amenizar ou diminuir a pobreza. É óbvio que erram também todas as igrejas que fecham os olhos diante da pobreza. É óbvio isso. Ontem à noite ainda estava vendo um filme muito legal, eu não lembro o nome, mas conta a história de um mendigo, que aí ele começou vinham alguns riquinhos e pagavam uma grana para os mendigos se baterem. E aí ele ficou conhecido, o nome em inglês do filme é o boxeador da caixa de papelão. E tem um momento no filme, o cara está muito solitário. E aí tem um momento que a gente vê o contraponto também da missão integral, né? Que é a igreja que fica dentro da igreja dizendo um para o outro: você é uma bênção, você é uma bênção. Deus determinou as coisas, que pena, né? Existe pobreza no mundo, que pena, né? Sempre haverá pobres, que pena. Então, vida que segue. E aí num determinado momento ele está solitário, esse cara, ele está solitário, ele está com fome. E aí começa alguém a orar assim, ele abre o olho, tem um cara com a Bíbliazinha debaixo do braço, com a mão no ombro dele. Senhor Jesus, eu confesso os meus pecados, tal, te aceito como Senhor e Salvador. Aí olha para ele assim: parabéns, agora você está salvo.
Aí dá para ele uma Bíblia. Ó, isso aqui é para você. E aí vai falar com outro mendigo. Aí ele chama assim: escuta, eu queria uma ajuda num negócio. Que era para ler lá uma paradinha. Aí o crente diz: não posso, eu estou fazendo a obra de Deus. Aquilo era evangelizar para ele, né? A gente não pode ir por outro lado também. Aqueles que fecham os olhos diante da pobreza do mundo, as igrejas que fazem isso também erram. Mas é obra, prestem atenção nisso, é obra do anticristo declarar a salvação do pobre pelo mérito da pobreza, a condenação do rico pelo demérito da riqueza, e desprezar ou corromper a pregação do evangelho, transformando esta numa luta de classes, ou ainda transformando a igreja numa ONG, com uma vertentezinha espiritual. Isso é obra do anticristo, e não são palavras minhas, são palavras de Dietrich Bonhoeffer. Vejamos qual doutrina Jesus ensinou então. Ele ensinou o quê? Que o bem-aventurado não é um simples pobre de bens materiais, mas alguém que compreendeu a sua pobreza espiritual. John Stott diz o seguinte: é aquele que entende que nós nada temos a oferecer, nós nada temos a reivindicar, nós nada temos com que comprar o favor dos céus, não há o que fazermos diante de Deus. É alguém que clama como publicano em Lucas 18. Lembram que Jesus nos fala? O que ele diz? Ó Deus, sê propício a mim, pecador, sê favorável a mim, pecador. O que ele está dizendo? Ele está dizendo: tem misericórdia, eu não tenho nada para oferecer. Seja favorável a mim, eu não tenho nada para apresentar. Este nem olhava para cima, enquanto o rico espiritual ali era o fariseu. Oh, obrigado, porque eu não sou assim, porque eu estou acima da média, como diz um cantor nacional aqui. Ó Deus, sê propício a mim, pecador. É aquele que diz, é alguém que se une a Paulo quando diz: miserável homem que sou, lá em Romanos 7. É alguém que não espera e que sabe que não tem nada de bom em si mesmo. Ele não espera nada de bom dele, ele depende do alto. É alguém que, como um mendigo, depende do outro, que espera tudo de Deus. São aqueles que têm um modesto conceito próprio. E o bispo Ryle diz o seguinte: no alfabeto do cristianismo, a humildade é a primeira letra. Essa é a primeira letra, essa é a primeira bem-aventurança, essa é a pedra fundamental do evangelho. Essa humildade é gerada por uma convicção profunda dos seus pecados e do seu imerecimento diante de Deus. Sem isso não há salvação. Calvino diz que só aquele que em si mesmo foi reduzido a nada, só aquele que em si mesmo foi reduzido a nada e que repousa na misericórdia de Deus é pobre de espírito. E aí eu pergunto: você se considera alguma coisa? Ou você descansa, você repousa na misericórdia de Deus? A convicção do pecado sempre, senhores, vem antes da conversão. A convicção do pecado sempre vem antes da conversão. O anúncio da boa nova, ele primeiro condena antes de salvar. O bem-aventurado, ele reconhece a sua incapacidade, ele reconhece a sua necessidade espiritual e depende então do Senhor e encontra somente no Senhor a sua riqueza. Do mesmo modo como o mendigo se achega àquele que o alimenta, aquele que reconhece a sua falência espiritual se achega a Deus por necessidade, pois não há nada, absolutamente nada, que nós podemos fazer sozinhos. Logo na primeira bem-aventurança, nós aprendemos que o crente, ele é feito e não se faz crente. Precisamos entender que Jesus declara o crente bem-aventurado não por causa da sua pobreza ou da sua renúncia, seja ela material ou seja espiritual.
Ele não é bem-aventurado pela pobreza, ele não é bem-aventurado pela renúncia simplesmente. Nem carência nem renúncia são por si só a causa da bem-aventurança. Bem-aventurados são aqueles que possuem o reino, e por isso eles são pobres. Eles foram feitos pobres de espírito. Eles tiveram o seu caráter regenerado, porque algo aconteceu com eles. Eu preciso desenvolver isso que eu acabei de falar. Presta atenção. O eleito é chamado de maneira eficaz por Deus. O chamado ao eleito é eficaz. O eleito, ele responde positivamente a esse chamado. O eleito, então, ele recebe fé e recebe o arrependimento como dons da graça. Senhores, a fé é precedida pela regeneração. Primeiro você é regenerado porque você está morto espiritualmente. Primeiro você tem que receber vida. E com essa vida vem a fé. E a fé, ela precede a conversão. Porque primeiro você tem que ser regenerado uma vez que você estava morto. E aí você tem que crer. E aí, crendo, você vai se arrepender. É uma ordem de salvação. E somente os eleitos são chamados desta maneira eficaz. E somente dos eleitos é o reino. Logo, por serem eleitos, por possuírem o reino, eles são transformados pela graça, que os faz então pobres de espírito. Essa é a primeira bem-aventurança. Esse é o primeiro sinal do caráter renovado. Esse é o fruto constante de uma boa árvore que foi regenerada, que era má, mas foi transformada. Portanto, Jesus está elogiando como benditos aqueles que foram alvos da graça de Deus. Spurgeon diz que o primeiro sinal da graça é o que caracteriza aqueles a quem o reino é dado em possessão presente. Entenderam isso? Jesus está dizendo que esses homens, eles são bem-aventurados porque eles foram regenerados. Porque deles é o reino. E porque eles foram regenerados, então eles são pobres de espírito. Porque eles receberam o dom da fé, receberam o dom do arrependimento. E aí volta aquele primeiro ponto, é como se ele dissesse para o mundo: tenho inveja destes. Se arrependam enquanto está a tempo. O chamado está sendo feito. E todo aquele que for a Cristo não vai ser rejeitado. E se você por acaso estiver ouvindo isso, entendendo isso pela primeira vez, vá a Cristo, hoje. Não amanhã, não depois da manhã, vá hoje. Sabendo que você é pobre de espírito. Portanto, a nossa maior virtude, senhores, é reconhecer o nosso fracasso diante da luz da perfeição divina. Como nós vimos na escola bíblica. A lei de Deus, a palavra de Deus reflete a santidade de Deus. E essa lei, essa santidade, quando é exposta diante de nós, ela nos constrange. De tal maneira que reconhecer esse fracasso é uma virtude. Quando refletimos sobre Deus, quando refletimos sobre a lei de Deus, compreendemos que não há retidão em nós se nós estivermos fora de Cristo Jesus. Sem Ele, nós nada podemos fazer. Sem Ele, nós não somos nada. Nele, nós somos justificados, porque a justiça dele foi imputada a nós. Nossa justiça é a justiça dele pela fé, que nos declara justos. Estar no reino, então, é reconhecer a nossa miséria sem Cristo. Por amor de Cristo, perdemos tudo, tornando-nos mendigos. Não nos resta mais nada a não ser confiar em Cristo. Não temos nenhuma base de segurança senão a confiança em Cristo, confiança na sua palavra. Essa é a descrição de fé de Hebreus. A certeza das coisas que não se veem, mas se esperam. Não nos resta mais nada a não ser confiar em Cristo. Nós somos salvos por graça, não por obras. Esta é a pobreza de méritos, então. Lloyd Jones afirma que não existir nenhuma declaração mais perfeita da doutrina da justificação exclusivamente pela fé
do que essa primeira bem-aventurança. Portanto, o que Jesus está nos dizendo é que devemos reconhecer a nossa miséria, a nossa pobreza, a nossa dependência, tal e qual fez o filho pródigo. Tal e qual fez o filho pródigo. E o que o filho pródigo fez? Lembram? Quando ele se arrepende, ele chega ao pai e ele não chega com mérito. Ele não chega dizendo que é filho, ele não chega dizendo que é herdeiro, ele não chega dizendo que merece o melhor do pai. Ele chega humilhado, mendicando, como pobre de espírito, dizendo: Pai, pequei contra o céu e perante a ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. E aí a declaração mais surpreendente: faz-me um dos teus servos. É assim que nós devemos chegar diante de Deus. Em terceiro lugar, vejamos como aplicar então essa doutrina. Primeiro, o modelo do crente não é o crente bem-sucedido, mas é Cristo. Cristo é o nosso modelo. A igreja hoje tem feito os testemunhos de chamar os caras, aí dar o microfone. Eu era pobre, eu era falido, mas aí eu comecei a vir na igreja e aqui o evangelho acontece, eu comecei a dar dinheiro na igreja, hoje eu tenho 2 empresas e uma casa na praia. Meu casamento era ruim, hoje a gente está bem casado, temos 2 filhos e 2 empresas. O modelo do crente, senhores, não é o crente bem-sucedido. O nosso modelo é Cristo Jesus. Os nossos olhos têm que estar firmes no autor e consumador da nossa fé. Nós estamos sendo moldados à imagem de Cristo Jesus. Nós devemos ser santos como Ele é santo. Ele é o nosso paradigma. Cristo, por amor de nós, Ele se fez pobre, diz Paulo em 2 Coríntios. Cristo, por amor de nós, a si mesmo se humilhou, diz Paulo em Filipenses. Cristo, por amor de nós, tomou sobre si a semelhança de carne pecaminosa, diz Paulo em Romanos 8. O crente que se acha bem-aventurado, ele é cheio de si. O crente que se acha bem-aventurado, ele é cheio do eu. Mas o que Jesus diz? Jesus diz em João 8, nada faço por mim mesmo. O que ele diz mais lá no capítulo 14? Nada posso por mim mesmo, porquanto dependo inteiramente do Pai. E quem está dizendo que depende inteiramente do Pai é Cristo Jesus, aquele pela qual todas as coisas foram feitas, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Aquele que pelo poder da sua palavra sustenta todas as coisas. Esse é o nosso modelo, senhores. Cristo, Deus homem, Ele mostrou sua humildade de espírito, passando muitas horas em oração, em dependência ao seu Pai. Cristo tem sido o nosso exemplo. É Cristo que tem moldado o nosso caráter. É nele que os nossos olhos estão. É nele que as nossas orações são modeladas. Segundo, nunca esqueça, Jesus apresentou 8 características que todo crente possui. Não são 8 tipos de crente, eu vou repetir isso até o final das bem-aventuranças. Não basta ser pobre de espírito, se não há choro, se não há fome de justiça. Contudo, sem ser pobre de espírito, ninguém é bem-aventurado. Você pode chorar, mas não vai chorar pela justiça. Você pode ter fome e sede, mas não vai ser pela justiça. Portanto, ser pobre de espírito é um requisito indispensável. Indispensável. Nós podemos confessar a nossa miséria, senhores. Nós temos que saber responder essas coisas. Nós podemos confessar a nossa miséria, ou nós somos cheios de nós mesmos, ou nós temos muitas coisas para apresentar, ou nós temos um currículo longo.
Ser pobre de espírito, diz o puritano Matthew Henry, é olhar com um santo desprezo para nós mesmos. Nós olhamos com um santo desprezo para nós mesmos? Nós reconhecemos que Deus é grande e nós somos pequenos? Nós reconhecemos que Deus é santo e que nós somos pecadores? Nós reconhecemos que Deus é tudo e que nós não somos nada? Nossa pobreza de espírito tem nos levado ao choro, tem nos levado à humildade, tem nos levado à fome de justiça, tem nos levado à misericórdia, tem nos levado à pureza. O pobre de espírito, senhores, ele não reclama os seus direitos. Quer entender o seu orgulho, quer entender a sua riqueza, é quando você diz assim: eu não posso passar por isso, eu não merecia passar por isso. O pobre de espírito, ele depende do Senhor. Terceira aplicação: o crente deve possuir as 8 bem-aventuranças como características do seu ser. Contudo, a pobreza de espírito, a autonegação é a sua base. As outras bem-aventuranças, elas são edificadas sobre a pobreza de espírito. A nobreza do Filho de Deus inicia na sua base. O seu edifício de fé tem a pobreza de espírito como pedra fundamental. É por ela que nós entramos no reino. Sendo pobre de espíritos é que nós estamos no reino. Ninguém chega à fé em Cristo Jesus sem ser pobre no espírito. O crente, ele não se gloria em sua humildade, mas ele se gloria em Cristo e nesse crucificado. A falsa humildade não é bem-aventurança, e o reino não pertence a estes. A falsa humildade é o orgulho com sinal trocado. A falsa humildade é o orgulho que condena. Quarta aplicação: a humildade da bem-aventurança, ela é sobrenatural. Senhores, há estudiosos que são orgulhosos pelo seu saber, mas há muitos estudiosos que quanto mais estudam, mais entendem que não são nada, mais sabem que pouco sabem. E é gerado então pelo estudo, e se você estuda alguma coisa, uma certa humildade natural diante do conhecer, do saber. O conhecimento nos leva, ou pelo menos deveria nos levar à humildade. Mas essa humildade não é a humildade que é descrita aqui. Somente Cristo nos leva à pobreza de espírito. Essa humildade aqui não é uma humildade diante do conhecimento. É uma humildade diante do conhecimento de Cristo Jesus. É uma humildade diante de Deus Pai Todo-Poderoso. Somente Cristo nos leva a essa pobreza de espírito, porque a pobreza espiritual nos faz olhar para Cristo como Pedro olhou. E o que Pedro disse? Senhor, aparta-te de mim, que sou um homem pecador. A pobreza espiritual nos faz olhar para Cristo como Paulo olhou e disse: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ou ainda, a mim, o menor de todos os santos, me foi dada essa graça. Ou ainda em outro lugar, Cristo veio salvar pecadores, do qual eu sou o principal. Nós nos sentimos assim? Nós nos sentimos mendigos, necessitados da graça divina? Porque, senhores, eu já vi muitas pessoas utilizarem este verso de Paulo, dizendo que era o principal dos pecadores, para esbanjar a sua soberba. Eu era o maior traficante, eu era o maior assassino, eu era o cara que pegava mais mulher, eu era o maior bruxo, eu fiz pacto com o próprio diabo, e blá blá blá. Nós devemos ter a consciência, cada um de nós, que nós somos o pior pecador. Porque pelos nossos pecados nós merecíamos o inferno. Nosso irmão, nosso amigo, nosso vizinho não merecia o inferno pelo nosso pecado. Nós merecíamos. Nós somos os piores pecadores, cada um individualmente. Mas
Cristo veio salvar pecadores. Quinta aplicação: se você em alguma medida sente essa pobreza espiritual, saiba então que você é um bem-aventurado. Se você sente essa pobreza espiritual, saiba que você foi elogiado pelo próprio Salvador. Saiba então, tenha certeza, que seu é o reino. Não apenas será um dia, mas é o reino. Hoje, ainda aguardamos a consumação do reino. Ainda aguardamos a plenitude do reino, mas ele é nosso. E o fato de Jesus nos chamar de bem-aventurados, o fato de Jesus nos chamar de abençoados, faz com que de fato nós sejamos. Senhores, é aquele que sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra, e é a palavra dele dizendo para mim e para você, desde que nós sejamos bem-aventurados, é ele dizendo, e ele dizendo, isso se concretiza, isso é verdadeiro, isso faz com que de fato sejamos, pois ele nos regenerou deste mundo. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual nos abençoou com toda a bênção espiritual nos lugares celestiais em Cristo, diz Paulo em Efésios. Portanto, se você vê a característica da bem-aventurança, da pobreza de espírito na sua vida, glorifique ao Senhor que lhe abençoou. E aí eu pergunto, nós temos sido gratos? Nós temos sido verdadeiramente gratos pela pobreza de espírito? Nós temos vivido uma vida que faça valer a pena a vida do Senhor na cruz do Calvário? Nós temos vivido uma vida de gratidão, em honra, em glória, por aquele sangue que foi derramado por nós? Sexta aplicação: se você não enxerga essa pobreza, ou se você tem buscado ser humilde de espírito na sua própria força, no braço da carne, pelo teu mérito ser humilde, se arrependa hoje. Se você está ouvindo isso nessa condição hoje, é porque o Senhor te trouxe para ouvir isso nessa condição hoje, para você se arrepender. É Cristo te chamando. Ninguém pode fazer isso com a própria força. Quanto mais você tentar ser humilde, mais orgulhoso se tornará. Olhe para o alto, não para si mesmo. Olhe para Cristo, não para você mesmo. Tire os olhos de você. Nele e diante dele é que você vai encontrar a pobreza de espírito. Não é algo natural que nós possamos produzir pela nossa força ou por um entendimento. Ah, eu entendi, agora eu entendi. O pobre de espírito não é material, é ser humilde, e destes é o reino. Entendi, então agora eu vou ser pobre de espírito. 12 passos para ser pobre de espírito. Não é natural. Você não vai alcançar. Você não vai fazer, é algo que é feito. E se não foi feito, se arrependa. Clame, chore. Nós nos tornamos bem-aventurados, pobres de espíritos, quando nós dependemos única e exclusivamente da misericórdia divina. Então não existem 12 passos para você ser pobre de espírito. Existe um coração quebrantado, pobre, porque foi quebrantado, humilhado diante da palavra de Deus. Não é natural, senhores. O evangelho é loucura, diz Paulo. E eu hoje aqui talvez esteja gritando no ouvido de alguém que estava morto espiritualmente. Clame ao Senhor, peça perdão, morra para si mesmo, como o filho pródigo. Me receba como servo. O pobre de espírito não tem segurança própria. O Senhor é a sua segurança, e por isso ele se sente seguro, porque o Senhor é a segurança dele. Não é o braço dele, não é o que ele faz, não é o que ele sente, não é o que ele acha, mas é a palavra de Deus empenhada por Cristo Jesus. É o selo do Espírito Santo, a garantia que Cristo virá pegar aqueles que foram selados, que receberam
um penhor. O pobre de espírito não é autossuficiente, mas ele é todo dependente. E quanto mais pobre de espírito, lembra que eu falei com uma tabuada? Nós somos pobres de espírito ou não somos pobres de espírito. Mas uma vez que nós nos tornamos pobres de espírito pelo poder de Deus, isso pode ser desenvolvido. E quanto mais baixo nós nos enxergamos, é porque nós estamos realmente enxergando o nosso Senhor mais claramente. E quanto mais claramente enxergamos o nosso Senhor, mais nós vemos a nossa pobreza espiritual, mais nós nos tornamos dependentes. O pobre de espírito, ele não tem orgulho porque ele sabe que não tem do que se orgulhar. O que nós teríamos para nos orgulhar? Como diz Paulo, nós só podemos nos gloriar na cruz de Cristo. E a cruz de Cristo? O que nós fizemos pela cruz de Cristo? O pobre de espírito se enxerga como é, pó, pecado e mais nada. Mas ele sabe que o Senhor olha para ele graciosamente. É o Senhor que diz, bem-aventurado. É o Senhor que confirma, pois deles é o reino dos céus. Nós somos pobres de espírito. Vamos ficar em pé. Curve a sua cabeça. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado pela Tua palavra. Senhor, não permita que nós nos enganemos a nós mesmos. Não permita que nós achemos que somos humildes. Não permita que nós nos enganemos, achando que somos pobres de espírito. Vasculhe os nossos corações, Senhor. Que Teu Santo Espírito possa quebrantar, humilhar, destruir todo o orgulho. Que Teu Santo Espírito possa matar o orgulho. Que possa regenerar aqueles corações que até hoje ainda eram de pedra e transformá-los em coração de carne. Pelo Teu poder, Senhor. Pela Tua graça. Pela Tua misericórdia. Pelo beneplácito da Tua santa e perfeita vontade. Traz arrependimento, Senhor. E naqueles que já foram transformados, naqueles que são pobres de espírito, pelo poder da Tua graça. Em primeiro lugar, nós Te agradecemos pela Tua obra, pela Tua misericórdia. Nós nada temos a oferecer para retribuir. Só pedimos, Senhor, que Tu nos receba como servos. E pedimos que cada vez mais nós possamos ser humilhados pela Tua palavra. Possamos morrer para nós mesmos. Que cada vez mais a imagem do Teu Filho possa ser resplandecida na nossa vida, para a honra e glória do Teu santo nome. É o que nós Te pedimos, no nome santo de Cristo Jesus. Amém.